Alô, e aí, como vai? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqueles que me conhecem, já sabem, sou o Mário Prates, advogado, corretor de imóveis, perito avaliador, corretor público. Estamos no mercado imobiliário já aproximadamente aí uns 30, 32 anos. Então, vou conversar aqui com vocês, vamos no nosso curso de MBA em Perícias Judiciais e Avaliação Mercadológica. Vamos fazer um apanhado geral de todo o arcabouço jurídico, da parte prática, da parte técnica, tanto da perícia judicial, né, quanto da avaliação mercadológica. Nós temos aqui alguns momentos nas próximas aulas para nós tirarmos todas as dúvidas, todos os detalhes que forem possíveis de sanar, para que façamos uma perícia como realmente deve ser, né? Tanto a perícia, quando eu digo a perícia, ela pode ser judicial quanto extrajudicial, né? A avaliação mercadológica feita pelo corretor de imóvel ou o laudo de avaliação imobiliária feito pelo engenheiro. Acredito que no nosso grupo tenhamos aí vários engenheiros, vários corretores de imóveis, advogados, todos aqueles que, de uma certa forma, atuam no mercado imobiliário, né? Então é importante que a gente faça esse apanhado, né, e tire as dúvidas, né? Vamos ter aí um momento né, de perguntas e de respostas. Espero poder atendê-los de uma forma bem clara, uma forma bem simples. Já estou no mercado imobiliário, como disse, há 32 anos, né? Sou corretor de imóveis de formação, desde que cheguei a Cuiabá, foi a profissão que eu abracei, e depois, como advogado, atuando exclusivamente na área imobiliária, né? Com alguns outros tipos de ações, mas exclusivamente, quase que exclusivamente na área imobiliária. Portanto, posso dizer que tenho alguma experiência nesse mercado. Tá? Sou autor de um livro, o aspecto imobiliário, aspecto jurídico da perícia imobiliária, e está aí no mercado, na Janina, nas melhores livrarias de Cuiabá. Então nós vamos tratar aqui de vários assuntos. Primeiro, a emissão do laudo mercadológico. Quais são os requisitos para a emissão desse laudo? Quais são os requisitos para o laudo pericial feito pelo engenheiro? As normas da BNT, né? As normas da resolução COFES, a 1066, que são as normas que eu acredito que o professor que me antecedeu, o professor Pablo, já tenha passado essas informações para os colegas, né? Vamos tratar aqui também dos conceitos e quais são as nuances da perícia imobiliária. O que significa? A perícia imobiliária, ela não pode se girar só no aspecto do perito enquanto nomeado pelo juiz, que muitas vezes esse aspecto é o que está prevalecendo num consenso geral. E, na verdade, ele é bem mais amplo que isso, né? O perito é aquele profissional que desenvolve uma determinada atividade com uma expertise maior ou melhor que aqueles outros que a fazem de uma forma tradicional, de uma forma diária, né? Então o perito, ele pode ser, tanto quando nomeado pelo juiz, em juízo, ele vai ser um perito judicial, ou ele pode ser um perito avaliador, como no meu caso, faço avaliações para banco, para empresas, para particulares, né? Avaliação essa aí pode ser rural, pode ser urbana, então depende muito da área em que o profissional atua. Tá? Então essa perícia, nós vamos tratar um pouco mais sobre os detalhes de como funciona, de quais os requisitos essenciais para se constar, tanto no parecer mercadológico, né, elaborado aí no dia a dia pelo corretor de imóvel, quanto num laudo pericial mesmo, seja ele judicial ou seja um laudo pericial elaborado pelos colegas engenheiros e arquitetos, né, que tenham a habilitação para fazer a avaliação.
Okay? Vamos tratar também quais os requisitos para se fazer, estipular valores, né? Valores de uma perícia, quais os requisitos, quais as formas que o profissional vai ter que encontrar para desenvolver uma determinada perícia que não esteja exclusivamente em sua área, né? Ou seja, vai ter que ter uma equipe multidisciplinar, onde aquela perícia seja uma perícia complexa, ele precise apresentar um laudo muito melhor fundamentado ao juízo, né? Porque nós, os peritos, somos os olhos do juiz. O juiz não tem aquela expertise, não tem aquela... não conhece a fundo a matéria como nós conhecemos do mercado imobiliário. Portanto, nós vamos fazer as vezes do juiz ao deslocarmos um determinado imóvel, seja ele rural, comercial, industrial ou residencial, para passar essa imagem, para passar essa noção, né, de valores para o processo, né, para o juiz ou juízo. Então, nós, enquanto profissionais, nós temos que ter essa preocupação de sermos o máximo possível isento, né, ou seja, eminentemente isentos, né, vamos lá passar o nosso conhecimento técnico, aquilo que nós desenvolvemos, as técnicas que nós aprendemos, para não comprometer nenhum, favorecendo um lado e, obviamente, prejudicando o outro, né? Nós vamos procurar ser o profissional mais ético possível. E para que isso ocorra, é importante que o profissional esteja realmente habilitado, esteja realmente capacitado, né? Esteja constantemente sendo atualizado. Tá? Porque, como tudo na vida, acho que na grande maioria dos colegas já tem uma experiência de vida que podem nos dizer isso, tudo na vida precisa de uma reciclagem, precisamos de atualizar para que acompanhar, principalmente nessa nova época da digitalização, nós temos que acompanhar para atualizar para podermos acompanhar o desenvolvimento das ações. Por exemplo, os advogados mais antigos podem me dizer, podem confirmar isso que eu estou dizendo. Existem vários processos ainda em processo físico, né, em papel, mas a grande maioria já está se migrando para o processo digital. E se este profissional, se este advogado, se este contabilista, se o próprio corretor de imóvel não tiver conhecimento desses mecanismos, não tiver conhecimento sobre a forma que deve atuar num processo digital, obviamente ele vai ter prejuízo ou até causar um determinado prejuízo aos seus clientes. Tá? Portanto, nós precisamos conhecer a forma com que vamos atuar, né? O cadastro que devemos fazer no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Trabalho, na Justiça Federal, e o nosso certificado digital, muito importante, tá? Porque hoje, para você acessar um processo, seja de que forma, de forma remota, você precisa, obviamente, ter um acesso digital, e isso só vai ser possível após a conclusão do teu curso, após você estar devidamente certificado e cadastrado junto a esse tribunal. Tá? Então, é muito importante que conheçamos um pouquinho da parte tecnológica também, de como está funcionando os órgãos públicos. Quando falo órgão público, não é só o Poder Judiciário, tá? As secretarias de governos, as secretarias as prefeituras, os órgãos ambientais, tá? Então, vamos falar sobre o selo certificador, que esse selo certificador agora é digital também, né? Nesse caso específico, aos corretores de imóveis, as ARTs dos engenheiros e IRTs dos arquitetos. Não tenho certeza absoluta, mas vamos estudar, vou procurar saber detalhes de se já existe algum processo de migração para o processo digital, né? Você precisa ser ainda emitida em papel, né? de modo físico. Um outro detalhe importante, que eu reputo de suma importância para o profissional, saber cobrar.
como ele vai saber, como ele vai fazer uma análise daquele processo, daquela documentação. Muitas vezes nós estamos falando aqui de processos de 500, 800, 1000 páginas. E o profissional, dependendo da área que ele atua, se ele não tiver um certo conhecimento jurídico, ele encontrará um pouco de dificuldade para se situar naquele processo, para saber do que se trata aquela matéria, né? Aquele objeto daquela perícia. É importante que o corretor, que o engenheiro, que o arquiteto conheça um pouquinho das expressões, das terminologias usadas no direito, tá? Na área jurídica. Não precisa conhecer a fundo, mas pelo menos algumas expressões é de suma importância, né? Questões de prazo. Nós vamos falar aqui o porquê de alguns prazos. Eu tenho certeza que o professor Pablo já abordou isso com vocês, mas vamos refrisar por se tratar de uma matéria de extrema importância para o perito. Tá? O prazo para a entrega do laudo, tá? A agilidade que ele tem que ter nas comunicações. Hoje não se admite mais aquele esperar, eu não fui comunicado, não saiu no Diário Oficial, não fui intimado para agir ou deixar de agir. Nós temos que ter um acesso fácil às serventias, né, às escrivanias, aos fóruns, se o tratamento for direto, dependendo do profissional que atua no interior, às vezes ele tem um tratamento direto com o juiz, né? Ele vai direto ao gabinete do juiz e discute, debate aquele assunto, aquele determinado assunto com o juiz, não passa por um assessor, não passa por um servidor, né, dos cartórios judiciais. De que forma ele deve se relacionar com esses profissionais? Porque nós não somos servidores públicos, nós peritos somos nomeados ad hoc para aquele ato, para aquele momento, ou seja, nós estamos perito judicial em determinado momento, por 10, por 15, por 30 dias. Esse é o período de validade da nossa nomeação. Né? Portanto, nós temos um período de acesso aos autos, né? Aos autos, quando eu digo ao processo de uma forma geral, físico ou virtual, por um determinado tempo, lapso de tempo. Temos também aqueles processos que têm segredo de justiça, de que forma nós devemos comunicar esses autos, de que forma nós devemos elaborar os nossos pareceres, os nossos laudos, para ser apresentado nesses autos que têm segredo de justiça. Né? Até qual é a capacidade de armazenamento de dados que nós podemos transmitir, né? Dependendo do laudo, se é um laudo complexo, onde existem imagens, onde existem projetos, onde existem inúmeros documentos, que nós precisamos fazer essa transmissão, de que forma nós vamos apresentar isso em juízo, né? Como que nós vamos materializar isso para o processo. Tá? Então nós vamos entrar em tecer alguns detalhes sobre a forma que vamos elaborar o parecer mercadológico, de forma genérica, simples, objetiva, e o laudo pericial, né? Elaborado pelos engenheiros, e o laudo pericial judicial. Tá? Quais os requisitos, quais os nomes. Existem colegas corretores que têm dúvida, mas eu não posso usar a expressão laudo pericial porque eu sou corretor de imóveis. Quando nós estamos perito judicial, quando nós estamos no período de nomeação como perito, nós podemos sim usar a expressão, podemos e devemos usar a expressão laudo pericial, laudo de perícia de avaliação imobiliária. Tá? Então, a expressão laudo é todo aquele documento emitido por um perito, por um profissional devidamente habilitado. Tá? Então, portanto, vamos ver, como eu disse, vamos falar sobre como estipular valores, né? Quanto tempo nos gastaríamos para elaborar um determinado laudo, fazer uma determinada visita, uma perícia complexa, quantos profissionais nós poderíamos ter envolvido. Isso o perito, o profissional, vai ter muito pouco tempo para decidir, muito pouco tempo, coisa de 5 dias, e quando muito.
né? Porque na grande maioria das vezes somos intimados com faltando pouco tempo para a entrega desse laudo, da necessidade da entrega do laudo, ou seja, tem que ver a data da audiência, né? Onde vai ser discutido esse assunto, uma audiência de instrução. Portanto, nós temos que ser ágeis e, ao mesmo tempo, o máximo possível assertivos. Tá? Não podemos dar aquela margem, como já aconteceu comigo, de ter estipulado um valor de honorários, que esses honorários mal davam para cobrir os custos operacionais para aquela avaliação, para aquela perícia. Né? Então, ou seja, praticamente trabalhei, paguei para trabalhar. Mas são os ônus, tá? A gente vai aprendendo com o tempo, você vai tendo um pouco mais de discernimento e ver o grau de dificuldade. Se nós, enquanto corretores de imóveis, podemos assumir uma perícia, aceitar uma perícia que envolva a parte técnica de engenharia, um detalhe para ser discutido, que o nosso curso é importante, aqui é o momento do debate. Né? Mas eu não entendo nada de estrutura, eu não entendo nada de cálculos de estrutura. Então, ótimo, vamos discutir isso aqui, se o corretor de imóvel está habilitado, se deve ou não deve. Tá? Portanto, o nosso curso, nossa aula vai ser focada nos aspectos práticos da perícia de avaliação imobiliária. Espero vê-los em breve, nas próximas aulas, e aquilo que tiver ao meu alcance, for do meu conhecimento, pode ter certeza que nós vamos compartilhar. Porque o conhecimento só é bom quando ele é compartilhado. Tá? Espero vê-los em breve e conto com todos. Um grande abraço.